Uma trilha sonora que marcou e é lembrada até hoje. Uma gameplay estratégica diferente de qualquer outro jogo de FPS. Mapas grandes e pequenos que conseguiram ficar na mente dos jogadores. E um menu que eu particularmente nunca esqueci. Pois toda vez que eu ligava o jogo no meu Xbox 360 era isso que aparecia. Apesar de a grande maioria não ter conhecido o jogo através da versão de console, cada um tem suas memórias do mesmo. Sejam elas o cenário competitivo ou até mesmo lembrar dos dias que jogava o jogo. CSGO é um jogo que, assim como qualquer outro, tinha fãs e haters. Mas independente de como se enxergue o jogo, uma coisa era fato. CSGO fez história. Uma história que durou 11 anos e se manteve na mente de cada um dos jogadores. Por isso, no vídeo de hoje, eu gostaria de fazer um tributo a esse meu amigo de longa data. Então, sendo assim, vamos relembrar o porquê de um jogo FPS ter sido tão especial. Muitos podem considerar a trilha sonora de CSGO muito chata e até mesmo irritante, mas mesmo que você já tenha se cansado de ouvir a mesma música toda vez que você abre o jogo, uma coisa é certa, é uma música marcante. Uma trilha sonora meio orquestrada e com um clima de tensão e ação. É uma trilha sonora simples, mas isso não a faz menos única. Mesmo que eu desligasse a música pra não tomar susto toda vez que abrisse o jogo, porque sempre era muito alta a música, ainda assim, ouvir a música hoje em dia me faz lembrar da época que eu ainda jogava o jogo no 360. E também me traz memórias das antigas versões do CSGO. Então sim, pode ser uma trilha sonora simples e até mesmo irritante, mas é uma trilha sonora marcante. Muitas pessoas não sabem, mas CSGO lançou para os consoles, junto com o lançamento para Windows e macOS. Além das versões de computador, ele também foi lançado para Xbox 360 e PlayStation 3. Uma curiosidade interessante é que justamente devido ao lançamento do jogo nos consoles, o menu de compra tinha aquele formato de roda, pois isso facilitaria a gameplay nos consoles, devido aos joysticks. No entanto, não sabe ao certo o motivo da versão de PC não ter um menu diferente. Agora fica a questão, será que é por conta dos jogadores já terem se acostumado com o menu, ou simplesmente por preguiça da Valve de criar dois menus diferentes? De qualquer forma, outra peculiaridade das versões de console era que, devido ao hardware antigo dos consoles, ou simplesmente preguiça da Valve novamente, as versões de consoles foram descontinuadas. Ou seja, após o lançamento, as versões não tiveram nenhuma atualização que adicionasse algo novo. Apenas tiveram correções de bugs. Por conta disso, até hoje, o CSGO de console está na primeira versão do jogo. Ou seja, não existem skins, o menu é o mesmo da primeira versão do jogo, e a trilha sonora também é a mesma da primeira versão. Sem contar o fato de que os únicos mapas disponíveis no jogo são Dust 2, Train, Cobblestone, Italy, Office e Aztec. E Aztec, inclusive, se eu não me engano, saiu da versão de PC do jogo. Então, é bem interessante ainda ter ele na versão de 360. Ou seja, nada de Prime, mas mesmo assim, mata-mata e o jogo de armas já tinham no jogo. Mesmo que descontinuado, os servidores continuaram abertos até o fechamento dos servidores da versão de PC.
Arrisco a dizer que CSGO teve um dos, se não o maior cenário competitivo da história. 11 anos, muitos campeonatos, diversas memórias e jogadores que fizeram história. O cenário competitivo de CSGO, além de ser gigante, é repleto de histórias de vitórias, derrotas, mas principalmente superação. Há diversos jogadores incríveis que eu poderia contar cada detalhe sobre suas histórias. Porém, eu vou focar em alguns jogadores do Brasil, afinal, é meu país. Mas ainda assim, antes de tudo, devo fazer uma menção honrosa a alguns jogadores. Primeiramente, Device. Incrível sozinho, melhor ainda quando tá com seu time. Device botava medo nos jogadores quando ele tava com a sua AWP. Mas principalmente, ele botava mais medo ainda devido à sua habilidade. Coming back into it as Vitality looking to get pretty quickly up the middle, just slowed down by an ocean of fire in front of them. But they do have a 3-man stack on this side. Device, who's had a really rough game, flashed, he's gonna get that shot, and that has to feel a little bit going out middle of the air to take down Alex, and now they're pushing. Oh, you've got to be kidding me! He takes every single one from nothing to the AWPs. Simple, um jogador que sozinho conseguia derrubar um time inteiro. Uma mistura incrível de reflexos e habilidade. The nade though, Simple may have taken him down, but he found Edward instead. Sergey sitting in the pit, catches off the plant. 14 seconds, they've got to get out. Simple gets only one in return. Jumps up and somehow finds Sergey, but he hasn't found the bomb. He will now. And he goes away from default because he doesn't want to get naded. He also knows there's a flank, and he also knows he needs position. Whoa! He actually gets the first one. He's got a chance. He knows Alu's up close, and he sneaks around. Oh, that's what we like from Simple. ZywOo, habilidade extremamente consistente. Aprende facilmente. E tempo é tudo que ele precisava para vencer o round. Running as well, he's in so much trouble. Tarek will take him down. A good double kill for him, and now it's all on ZywOo here. 14 seconds left. Oh no, the bomb plant. It might be right in front. So, oh my god! He lines it up and shuts it down! And now we just need to wait. They can't plant the bomb anymore. Tarek, there's no time. He does get it in the last possible second. And ZywOo is back for more. Looking for him. Already with the triple, just needs one more click of that scope, and Tarek is hiding behind Tetris. ZywOo knows, back-to-back quad kills, winning it for Vitality. You've never seen anything like it. Get Right. Um jogador que sempre fazia grandes sequências de vitórias. Quanto mais tempo passava, mais ele evoluía. And now Get Right, can he get the sneak in? Almost making a bit of noise, they hear it coming, he still wins the fight and helps his teammates out. 3-on-3 now, he's back into it. They're trying to see if they can make this one work. The bomb is miles away at the moment, and Get Right sneaking through the smoke. Just see, hiding, waiting, hoping that they're going to come to the bomb site. And he gets the kill on the pre. Such good timing, and he realizes probably the Device is going to try and switch it up. He doesn't want anything to do with that shotgun. He's hiding in the vent. Device is going to be there in time. It looks like he has the upper hand right now. Looking for it. Get Right does have a Molotov, so if Device... he's going to go for the plant right in front. Trying to get up. Yeah, he wants the grenade. What a mind game. Throwing it on top of Device. He somehow got out of the vent. I can't believe it. No bomb plant. And now Get Right's waiting on the other side. He's almost done this. The triple needs the quad kill for the content. Look at the face grenade as well. Monesi. Novo, porém extremamente habilidoso. Potencial imenso e sempre causa medo com uma AWP em mãos. Get the one kill there. Good little double for Bieri, and might as well have been a triple there. Bonesi is in a lot of trouble. He no-scopes one of them. He keeps going. 10 seconds. He fakes the bomb, spins around, takes down Woody, and now he's on the hunt, running up close and personal. Oh, what a flick! He doesn't have the time for the Surely. No, he Just can't give do it it, to I him. think. Oh! Yes! How is that possible? What an absolutely godlike sequence from Monesi. And he is one bullet away from legend here. Trapped in the back corner. I don't think I've ever seen anything like this. And Turtle, he must be horrified. He must be scared. Coming around the construction now, slowly, and Monesi, he doesn't have to move so much. Now, there is a Molotov on Turtle. He's going to throw it. It's not deep enough. Monesi still could have the shot. Oh, and there it is. One of the best clutches we've seen in a long, long time. E agora, vamos direto para o tão amado Brasil. Como não falar dos nossos jogadores? Fer, jogador agressivo e corajoso, conhecido por sua habilidade em entry fragging e capacidade de abertura de espaços para sua equipe.
Fer foi um pilar fundamental da SK Gaming, MIBR e Imperial. Ele desempenhou um papel crucial nas conquistas de vários títulos, incluindo 2 Majors. Atualmente ele não tá em nenhum time. Ai, Passou que um. merda, passou 2, Pode 3. estar dentro do Major. Boa, Não vi Bruna. nada meio, só vazei. BTT, plantando BTT e... Faz uma Plantando meio. BTT. Não plantou ainda. É um up corredor. Ele voltou pra mirar aí em você. Deve estar mirando base aí na smoke. Que é isso? Smoke infinito, velho. Boa. Boa, boa. BTT. Traz você. Quer álcool, hein? Quero, pega ela pra mim, por favor. Pego sim, cara. Pego sim. Taco. Jogador tático e versátil. Especializado em funções de suporte e liderança no jogo. Conhecido por sua habilidade de sacrificar-se pela equipe. O Taco era muito constante nas equipes elite brasileiras. Ele já jogou ao lado do Fallen, Coldzera e Fer em diversas equipes, incluindo SK e MBR. Follow-up kill, he goes down, Edward takes 2, looking for a third, but he can't reload in time, he's not going to get the kill, Fallen will be going down, and now it is a 1-on-2, Taco looking to see if he can close it out here and win it for the Brazilians. It's going to be a big turnaround there, hits the headshot on Sousa, now it's a 1-on-1, Guardian versus Taco, it may just be destined to be, and it's Luminosity winning their first major championship! Phelps. Não é o Phelps youtuber, tá? É o Phelps jogador de CSGO. Não confunda as duas pessoas. Jogador agressivo e explosivo. Especializado em entry fragging e reconhecido pela sua habilidade de abrir espaço para o seu time. E sempre criar oportunidades de vantagem numérica. Phelps já passou por diversos times marcantes, como SK Gaming e MBR. Ele contribuiu para diversas conquistas significativas. Hoje em dia, ele tá na Imperial. Agora complicou. Ele podia ter pegado uma posição que ele dava umas erradas, mas estirava o corpo, né? Ele ficou muito longe, mano. Ué. Phelps. Tem pouco tempo, hein? Tem pouco tempo, hein? Meu Que Deus. isso? Phelps! Meu Deus. Meu amigo! E ainda ficou com a W. Que isso? Boltz. Jogador tático e habilidoso, capaz de desempenhar várias funções na equipe. Conhecido por sua consistência e inteligência de jogo. Boltz é uma figura conhecida no cenário brasileiro de CSGO, tendo jogado em várias equipes de destaque ao longo da sua carreira. Atualmente, ele também tá na Imperial. Trouble there. Close, and he does get hunted down. Okay, Jota will keep it going, taking down Apex as well. 4 versus 3. Fallen's almost dead right here, but Magus trying to bring it back. He's going to find Jota, and that does tie up the situation. Magus continuing, taking down Vinny, and he's out swinging for more. Nearly could have had the spray down, but what a round from Magus. Good triple. Leaving Boltz on his own, and yeah, you're never going to expect a double flank, though. There is another one coming. He's actually looking for it. Oh my god! Boltz, he did expect it! What? I can't believe it. That's incredible from Boltz. Coldzera. Esse é um cara que eu admiro demais. Não que eu não admirasse os outros, obviamente. Mas Coldzera é um dos jogadores mais habilidosos e versáteis que o CSGO já teve. Conhecido pela precisão e inteligência tática. É considerado um dos melhores jogadores do mundo. Coldzera teve grande destaque na SK Gaming, sendo peça-chave nas conquistas de vários títulos importantes, incluindo 2 vitórias consecutivas na ESL, atualmente no time Legacy, sendo o líder do mesmo. Double AWPs, no armor on the CT side. Fallen and Coldzera in their birthday suits. They are going to need to do something big here. But again, they don't seem to really be changing their strategy. There's one man alone on the B-bomb site. We've got Taco playing short, actually. And let's see, it is Cold holding an angle towards B. But he's going to need to be immaculate with that. He is one of the
nastiest fraggers in the game. For the time being, Liquid just waiting for some desperation to come out from Luminosity, waiting for them to make a mistake. We've got Nitro and a teammate in the underpass at the moment, and we've got the pop flashes coming in to allow them to take control of Connector, where FNX is trying to make a stand. Nitro down to 2 HP now, and he's going to scurry away. Again, we've got Taco just holding a short angle, so it's still Liquid's round to impose on Luminosity. The team now going back to Old Faithful, and Cold might be in trouble. Yeah, there's a lot of pressure on him. He's got to hit these shots. We saw Fallen in this spot before, the same spot, but with much more utility to work with. Here he comes once again. The first base is a Dren. He's going to hit the ground there as Cold. Oh, what? A jumping double from Cold! What is going on right now? How does he do this? Cold has saved Luminosity with the all play. Unthinkable scenes there on the B apartments. They needed a huge play, but that was something I'm never going to see ever again. E como não falar do meu favorito, ninguém mais, ninguém menos do que aquele que é um incrível professor, Fallen. Um exímio Alper, excelente estrategista e líder de equipe. Reconhecido por suas habilidades de liderança e táticas avançadas. Fallen é uma lenda do CSGO brasileiro e uma inspiração para muitos. É uma das figuras mais emblemáticas do cenário competitivo. Participou de equipes como SK Gaming, Luminosity Gaming, MIBR, Imperial e Team Liquid. Conquistou diversos títulos e troféus importantes ao longo da sua carreira. Atualmente ele foi contratado pela Fúria. Vambora então. 4-1, Cloud9 contra SK. Pois é, 4-1, a equipe da Cloud9 tentou agora acertar um tiro na passagem. A gente sabe que sobrou ali uma W, deram pro Verdadeiro, deram pro Fallen. E o Fallen costuma puxar essa W aí alguns rounds e levar 4 jogadores, né? E depois só fala pros amigos, ó, finaliza aí. Vamos esperar essa movimentação dele. É importante que ele consiga abrir o caminho para a equipe desse cara, ou pelo menos tente fazer isso, né? E fique próximo do seu companheiro para trocar arma com ele, caso seja necessário. Na equipe do C9 vai acelerar pelo fundo e o Fer tá ali sozinho no bombsite, tentando manotar. Pois é, de repente o Fallen aparece ali naquela varanda, consegue levar pelo menos 2 jogadores, vamos ver o que apronta o Fer, já pega o primeiro, na verdade, Fallen, chama a atenção, Fallen, pode aí o Fer agora fazer aquelas jogadas de tirar o fôlego, muita smoke pra passagem, os jogadores americanos abusam dessa smoke pra passar, o Fer vai pra cima dele, a C4 tá plantada, no entanto ele consegue pegar agora uma arma, o Steel e vai ali trocando tiro, o Taco já é o primeiro jogador a cair, o Nothing aparece na rampa, ele vai tentar atropelar no meio da smoke, vai partir agora, os jogadores brasileiros não tem ali defuse, e agora Skydano consegue levar o Fênix, o Fallen leva nas costas o Stewie, o problema é o tempo, brincou ali com o boneco, o Nothing conseguiu eliminar o Coldzera, sobrando só o Fallen contra 2 jogadores, acho que é mais negócio guardar essa W, no bolso, põe no bolso ali o Skydano, ele vai agora na Nilma pra tentar acertar aqueles tiros mentirosos que só ele acontece, meu Deus do céu, faz chover, rói a unha, vai! Eu falei! Tinha que partir pra cima, né, Guan? Se falou exatamente! Não desistiu, partiu e sem defuse kit. Olha lá o Fallen, cara. Vai pescando, utilizando a única WP que eles tinham, única arma pra levar 4 jogadores. E bom, após tudo isso, CSGO chegou ao fim em 27 de 9 de 2023. Sendo que começou em 21 de 8 de 2012. Ou seja, 11 anos de história. Devido a tudo que ocorreu esses anos, CSGO jamais será esquecido. Agradeço ao mesmo pelas diversas memórias. Sendo assim, obrigado CSGO. Muito porém não ficarei triste, pois mesmo que o lançamento do CS2 tenha sido catastrófico, assim também foi o lançamento do Gol. Sendo assim, é só esperar. E com o tempo, o CS2 pode se tornar tão bom quanto o CSGO. E assim criar momentos ainda mais históricos. Novamente, obrigado CSGO. E obrigado você que assistiu até aqui. Espero vê-lo em um próximo vídeo. E até mais.